Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Naipe de Atleta, o seu programa favorito sobre moda, lifestyle e esportes em gerais. Porque eu não entendo tanto de moda, mas eu entendo muito de esporte e um pouco de moda. E já é o suficiente para trazer conteúdos como o de hoje. Vamos falar sobre a rivalidade centenária de Adidas e Puma. Mas espera aí. Antes, deixa seu like aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo do Esportudo aqui no YouTube e roda a vinheta. Bom, nossa história começa há 100 anos atrás, em 1924, na cidade de Herzogenaurach. Edição, pelo amor de Deus, salva a minha vida e coloca aí em algum lugar como é que pronuncia essa palavra. Herzogenaurach. Mas é uma cidadezinha com 4.000 habitantes na Alemanha. E essa cidadezinha já vinha de um contexto de ser um centro de produção de calçados. E dentro dessa cidade já era muito comum as pessoas olharem para o pé e ver o que você está calçando antes de iniciar uma conversa com a pessoa. Isso quem diz é a Barbara Schmidt, que é uma jornalista alemã que escreveu o livro Invasão de Campo, que conta aprofundadamente essa história que a gente vai contar hoje, e eu recomendo também muito a leitura. Nessa cidade tinham dois irmãos, o Adi Dassler e o Rudolf Dassler, e os dois resolveram empreender e montar a fábrica de calçados que eles queriam. E o foco deles não eram calçados industriais ou calçados para você usar no seu dia a dia. O foco dos caras era desenvolver o melhor tênis esportivo que existia. E assim nasceu a Gebrüder Dassler Schuhfabrik, ou não sei como é que pronuncia, vocês vão perdoar o meu alemão, mas basicamente era a fábrica de calçados dos irmãos Dassler. E os dois começaram a desenvolver calçados esportivos e eles começaram a desenvolver também sapatilhas de atletismo. Os dois foram pioneiros em cravos removíveis dentro da sapatilha de atletismo, principalmente antigamente. Isso fazia muita diferença na largada, porque dava mais tração para o atleta conseguir largar melhor. E essa sapatilha deles ganhou muita notoriedade nas Olimpíadas de 1932 em Los Angeles, quando um atleta alemão ficou no pódio com a medalha de bronze. E vários atletas que estavam ali começaram a reparar na sapatilha que ele tinha, que fez muita diferença na performance dele. A sapatilha dos irmãos Dassler ganhou notoriedade mundial nas Olimpíadas seguintes, que foram em 1936, que ocorreram na Alemanha durante o pleno regime nazista. E os dois estavam calçando Jesse Owens, que ele por si só já vale um vídeo inteiro contando sobre a história dele. Mas era um atleta negro que subiu ao lugar mais alto do pódio, em frente a todo o governo alemão. E essa imagem, esse simbolismo, talvez seja um dos mais fortes da história do esporte, que mostra o poder transformador e o poder que o esporte tem frente a qualquer coisa. Então, durante esse episódio específico, todo mundo estava prestando atenção no que o Jesse Owens estava usando e o que ajudou ele também a galgar o primeiro lugar do pódio. E isso causou uma grande comoção e os dois começaram a vender muito tênis, muita sapatilha. E eles se importavam muito em ter o melhor tênis, a prova disso é que eles investiam muito em ter o melhor material possível, então eles usavam o melhor couro que tinha disponível para eles, buscavam sempre melhorar onde a costura iria incomodar menos os atletas. E obviamente o design das sapatilhas que eles desenvolviam vinha em primeiro lugar, então eles queriam que o tênis fosse esteticamente bonito, algo que nem todas as marcas se preocupavam muito, principalmente focadas muito em performance. Então todo esse contexto ajudou muito o início muito bem sucedido da fábrica de tênis dos irmãos Dassler. Mas nem tudo são flores, e após o término da Segunda Guerra, o Rudolf e o Adolf resolveram seguir em caminhos diferentes. Existe um contexto que eles passavam por certas dificuldades financeiras e não conseguiam expandir muito a produção deles na época. Porém, em todos os materiais que existem sobre a vida dos dois, há muita especulação sobre por que eles decidiram terminar a sociedade deles e partirem em caminhos distintos.
Dizem que um tinha um foco muito grande na área comercial e o outro um foco muito grande na área de desenvolvimento de produto. Dizem até que um dos irmãos teve uma affair com a esposa do outro. Então, assim, é realmente um bafafá que aconteceu entre os dois. Mas o fato é que eles decidiram que não dava mais para trabalhar juntos e então o Adolf resolve sair e ele junta o seu apelido, que era Adi, e vem com a junção do seu sobrenome com o seu apelido. Então, Adi Dassler, Adidas, e o Rudolf, ele resolve lançar sua marca também. Tem uma certa sonoridade entre Ru, de Rudolf, e Dassler, Rudas e Puma, não sei, mas o fato é que o Puma é um animal muito foda. É um animal rápido, ágil, ele é bonito, é um felino, e por que não? E foi justamente por isso que o Rudolf resolve usar o gatinho saltitante para ser o logo da sua marca e ser a Puma. Isso também se deve muito pelo fato dele querer associar agilidade ao produto que ele tinha, de novo com um foco muito grande nessa parte dos atletas e de performance. O que é interessante é que os dois resolveram montar fábricas na mesma cidade que eles já tinham a sua fábrica original. Só que o Rudolf se mudou para o outro lado do rio que divide a cidade, e aí realmente a cidade ficou literalmente dividida entre o lado Adidas e o lado Puma. Um fato curioso é que os historiadores e jornalistas que falam sobre essa rivalidade dizem que, principalmente depois dessa quebra da sociedade dos irmãos, ou você vivia do lado Puma ou você vivia do lado da Adidas. E isso era algo bizarro. Se você tivesse de Adidas, você só ia na padaria que o padeiro usava Adidas, você só iria comprar as coisas no mercado que o cara usava Adidas, o seu advogado usava Adidas, todo mundo que você tinha no seu círculo mais próximo usava Adidas, e o mesmo vale para Puma. Então, dentro disso, o Frank Dassler, o neto do Rudolf, ele chega a falar que o seu avô odiava tanto a Adidas que quando ele chamava alguém para algum prestador de serviço para ir até a sua casa, então, sei lá, entupiu a privada e ele chamava alguém para ir lá desentupir, se o cara entrasse na casa dele usando um tênis da Adidas, ele imediatamente falava pro cara descer até o seu porão, escolher qualquer tênis da Puma que ele tinha lá e jogar o tênis da Adidas que ele tinha fora. E o Frank até fala que algumas pessoas iam de propósito de Adidas lá para trocar de tênis e ganhar um Puma novo. Então era esse o nível que os dois irmãos se detestavam e encaravam essa rivalidade. A cidade tem dois times de futebol também, o One FC, ou 1FC, e o ASV. E esses dois times, cada um é patrocinado pelas marcas rivais. E isso se manteve ao longo da vida inteira dos irmãos. Eles nunca chegaram a um acordo, mas eles foram enterrados no mesmo cemitério, que é onde a família inteira deles foi enterrada. Só que o curioso é que dentro desse cemitério, os dois foram enterrados nos pontos mais distantes possíveis. Então nem na morte os dois chegaram a ficar próximos de alguma forma. Então um tá no canto extremo e o outro no outro, e assim se deu a rivalidade dos dois, que se prolongou e as marcas carregaram isso por muito e muito tempo. Mas essa rivalidade nem foi de todo ruim. Eu acho que você ter um concorrente que você odeia mortalmente é uma motivação, e isso motivou as duas marcas. Então a Adidas queria ser a melhor marca de calçados esportivos do mundo, não para conquistar o mundo, mas para esfregar na cara da Puma. E a Puma também é a mesma coisa. Então as marcas investiam muito e gastavam muita energia para realmente dominarem o mercado global. E no fim foi frutífero. É curioso que na década de 70, as marcas chegaram a um acordo que não era muito comum, principalmente considerando a rivalidade, que era o Pacto Pelé. O Pacto Pelé, segundo a obra Irmãos e Rivais, foi um acordo que as duas marcas entraram, que nenhuma das duas ia procurar o Pelé para calçar ele como principal atleta de chuteiras. Isso se deve justamente pelo fato de que nem a Puma nem a Adidas estavam interessadas em entrar em uma guerra comercial por patrocínio. Se os dois começassem a fazer ofertas gigantescas para o Pelé, o mercado de patrocínio esportivo ia inflacionar muito e isso ia ser horrível para as duas
e também para todas as marcas de calçados esportivos. Então eles acordaram em ter essa guerra fria que ninguém procuraria o Pelé, mas na Copa de 70 a Puma resolve quebrar esse pacto. E um patrocínio gigantesco de 125 mil dólares foi o suficiente para o Pelé fechar o acordo. Obviamente foi um dos maiores patrocínios esportivos da época, mas na década de 70 o Pelé então vira um atleta da Puma e veste a chuteira da Puma durante a Copa de 1970, e isso aumenta ainda mais e inflama ainda mais a rivalidade entre as duas marcas. O tempo foi passando, a rivalidade foi dando uma esfriada, e em 2009 a Adidas e a Puma, nas suas cidades natais, resolveram fazer o Peace Day, que nada mais era do que uma ação em nome da paz mundial e do amor, em que os funcionários da fábrica da Adidas e os funcionários da fábrica da Puma iam fazer uma partida de futebol amistosa para celebrar esse momento de união entre as marcas e para colocar para trás todas as diferenças que já aconteceram dentro da história. E o amor reinou, eles se desculparam, todo mundo ficou feliz com isso. A Adidas calçou o maior atleta de futebol dos tempos modernos, além de ter calçado o Pelé. A Puma calçou o maior atleta de atletismo de todos os tempos. E todos viveram bem e felizes para sempre. Olha como é gostoso uma história com um final feliz. E é isso, assim a gente acaba o naipe com as marcas deixando as diferenças de lado e com uma mensagem edificante e amorosa, e vamos viver a vida para frente e deixar os nossos remorsos para trás. Olha só que beleza. Bom, a Adidas acabou vestindo o Messi, que é o maior atleta de futebol dos tempos modernos. A Puma acabou vestindo o Usain Bolt, que é o maior atletista de todos os tempos. Então eu acho que as duas marcas se deram muito bem no fim das contas, tá todo mundo feliz. E assim a gente encerra. Deixa aí no seu comentário se você prefere Adidas, se você prefere Puma. A minha recomendação é a obra Invasão de Campo, que é um livro que conta sobre isso nos detalhes, então leiam, leitura é importante. E também uma música, eu deixo aqui Fortunate Song do Creedence Clearwater Revival. E com essa mensagem eu encerro o naipe de atleta de hoje. Espero que vocês tenham gostado, não brigue com seus irmãos. E é isso, até a próxima!